Hoje, Rebeca encontrou-se em um humor geralmente animado, pelo motivo de estar a apenas alguns dias de sua tão esperada pausa. Era sua última semana de trabalho e a perspectiva de uma próxima férias alimentava sua empolgação. Depois de completar suas tarefas de trabalho de forma eficiente, ela fez seu caminho para casa completamente inconsciente da surpresa que a aguardava. Naquela noite, ao chegar em casa, seu ânimo estava mais alto do que o normal. Avistando a necessaire empacotada de seu marido no corredor, um sorriso radiante surgiu em seu rosto. Ela assumiu que ele havia tomado a iniciativa de fazer as malas para as férias. Felipe, seu marido, nunca foi particularmente bom em fazer malas. No entanto, dessa vez ele não só conseguiu fazê-lo sozinho, como também encontrou o travesseiro de viagem, algo que ela achou muito engraçado e encantador. Felipe, meu amor, estou de volta, anunciou Rebeca alegremente enquanto entrava na cozinha, mas sua felicidade desapareceu abruptamente ao ver a cena diante dela. Felipe estava sentado à mesa da cozinha, com um copo de vinho na mão. Ele estava vestido diferente de sua roupa casual usual em casa, como se estivesse pronto para sair de casa. Querido, o que está acontecendo? Você está saindo? Perguntou ela, confusa. Rebeca, estou cansado, começou Felipe, com um tom sombrio. Preciso ir agora, preciso de um tempo para relaxar, descansar, tenho medo de estar deprimido. Rebeca olhou para o marido, com os olhos arregalados. Querido, o que você quer dizer? Você não pode esperar apenas mais uma semana? Rebeca estava confusa, incapaz de compreender a mudança repentina no comportamento suave de seu marido. Você não entenderia, Rebeca, ele respondeu bruscamente. Você está sempre alegre no trabalho, rodeada por sua equipe de apoio. Enquanto isso, estou aqui me sentindo triste e desesperado por um descanso. Seus olhos então caíram sobre um extrato bancário que estava sobre a mesa. Para sua consternação, ficou claro que Felipe havia transferido o dinheiro que eles haviam economizado cuidadosamente juntos para sua conta pessoal. Felipe, que depressão você está mencionando? Nós estávamos guardando esse dinheiro para as nossas férias juntos, para nossa viagem para as Bahamas, eu estava ansiosa por esse dia. E agora você está me pedindo para adiá-lo porque seu trabalho não permite que você tire férias, retrucou Rebeca, sentindo-se negligenciada. Seu marido apenas deu de ombros em resposta. Bem, falando praticamente, você não pode vir junto. Estamos atolados com o trabalho. Eu não entendo por que estamos discutindo isso. Eu sou o chefe da família e tenho o direito de decidir o que é melhor para nós, disse Felipe, com a testa franzida de raiva. Ela o observou terminar de arrumar suas coisas. Aquilo não era algum capricho mal concebido. Ele estava sério sobre partir sozinho, sem ela. Mas, Felipe, isso não é justo, protestou. Nós economizamos esse dinheiro juntos, se você não pode esperar por mim, pelo menos você deveria levar apenas a sua parte. Assim que eu conseguir minhas férias, eu vou me juntar a você ou irei a algum outro lugar usando a minha parte. Felipe pausou e olhou para ela com seu rosto desprovido de empatia. O que você quer, Rebeca? Quer que eu fique e tenha um colapso mental? Como eu devo dividir o dinheiro? E se eu ficar sem nada? E que tal isso? Se sobrar algo, eu trago de volta. E, Rebeca, eu tenho um grande favor para te pedir. Não estrague meu humor antes da viagem mental que já comecei nesta jornada. Na verdade, eu já reservei meu voo para esta noite. Rebeca ficou sem palavras diante de sua audácia e do fato de que ele já havia reservado sua passagem para aquela mesma noite. As palavras pareciam escapar dela, a constrição em sua garganta a fez recuar para o quarto, evitando testemunhar a partida de seu marido. Ela havia percebido algo estranho ultimamente. Ele estava agindo de forma diferente, chegando em casa tarde, iniciando conversas longas e fora do comum. Ela simplesmente não conseguia entender o motivo de seu comportamento ter mudado de repente. Rebeca inicialmente deixou de lado esses pensamentos perturbadores. O medo de confrontá-los era assustador demais.
Ela não queria pensar em suspeitas que poderiam se revelar infundadas. Em vez disso, decidiu pensar para analisar a situação. Será que ela estava reagindo exageradamente? Talvez não fosse tão incomum para um casal casado tirar férias separadas ocasionalmente, mas então, o estrondo retumbante da porta da frente fez Rebecca se assustar. Ele acabará de sair sem nem se despedir? Isso realmente estava acontecendo? Ela ponderou. Ela saiu do quarto e foi recebida pela dura realidade de que isso de fato havia acontecido. Quando estava prestes a chorar, algo na mesa chamou sua atenção. Felipe havia deixado seu celular para trás. Ele tinha esquecido de pegá-lo. Ela não sabia, mas uma mensagem recebida brevemente iluminou a tela, dando a ela tempo suficiente para lê-la. Já estou no aeroporto te esperando, querida, me ligue quando chegar lá. Antes que ela pudesse processar a mensagem, a porta da frente rangeu e Felipe entrou novamente. Ele olhou para Rebecca com suspeita, pegou seu celular e lhe deu um rápido beijo na bochecha. Tenho que ir, amor. Não se preocupe com nada, tá? Rebecca ficou momentaneamente paralisada e rapidamente se vestiu e saiu correndo pela porta, acenando freneticamente para um táxi. A viagem até o aeroporto foi a mais longa e angustiante que ela já fez. Ela não sabia onde procurá-lo, mas infelizmente eles eram imediatamente notáveis. Seu comportamento lembrava os namorados do ensino médio. A mulher era consideravelmente mais jovem do que ela. Um suspiro escapou de Rebecca enquanto ela cobria a boca com a mão, observando-os de longe. Então era isso. 5 anos de vida matrimonial, 5 anos acreditando que éramos uma família feliz, ela refletiu. A história de Rebecca e Felipe começou na faculdade. Felipe estava atrasado para uma aula de inglês. Ele foi o último a entrar e havia apenas um assento vago, por um golpe de sorte, aquele assento estava bem ao lado de uma garota muito bonita. Rebecca era uma beleza radiante, tão deslumbrante que muitos caras se sentiam intimidados demais para se aproximar dela. Essa falta de atenção paradoxalmente abalou a autoconfiança de Rebecca. Ela começou a acreditar que havia algo errado com ela. Então, quando Felipe acabou sentando ao lado dela, ela ficou imediatamente intrigada com sua aparente coragem. Para Felipe, no entanto, ele não via outra escolha. Ele se sentia à vontade sentado ao lado de uma garota tão atraente, não porque fosse excessivamente confiante, mas porque ele se considerava invisível para ela. Ele acreditava que não tinha chance, então, não havia nada a perder ou ficar nervoso. Quando uma discussão em sala de aula os colocou juntos, Felipe encontrou uma razão para conversar com ela. Foi quando ele descobriu que Rebecca não era apenas bonita, mas também humilde e amigável. Talvez tenha sido quando ele percebeu que poderia conquistar Rebecca ao seu favor. Com o tempo, Felipe ficou mais à vontade conversando com ela, até esquecendo a diferença percebida entre eles. Um dia ele ofereceu uma carona para ela após a aula. No final do semestre, eles já estavam oficialmente namorando. Depois da formatura, deram o próximo passo e se casaram, mas agora sua felicidade matrimonial desmoronou. Felipe estava usando a parte das economias deles para levar sua amante para as Bahamas, enquanto Rebecca teria que voltar ao trabalho no dia seguinte. Ela voltaria para uma casa vazia, esperando o retorno de seu marido de sua escapada. Ela se sentia completamente sozinha, sem ninguém para confiar, procurar conselhos ou simplesmente desabafar. Rebecca cresceu sem pai, um vazio que sempre a assombrava. Ela nunca experimentou a orientação, o amor ou a proteção de um pai, uma sensação vazia que a deixava incompleta. As pessoas lhe diziam que, à medida que ela crescesse, superaria a ausência e seguiria em frente, mas o oposto aconteceu. O vazio se ampliou com o tempo. Olhando para trás, ela percebeu que tolerou tanto do comportamento inaceitável de Felipe porque não tinha um modelo de como um homem deveria tratá-la. Isso a doía toda vez que ela pensava nisso, e agora doía ainda mais, pois ela se encontrava abandonada em sua tristeza, sem ninguém para recorrer. Rebecca perdeu sua mãe quando tinha apenas 18 anos. Desde então, ela estava morando com sua tia,
mas sempre se sentiu como uma estranha. Sua tia insistia que Rebeca recebesse o mesmo tratamento que seus próprios filhos, mas Rebeca sabia que não era assim. Ela entendia que não havia substituto para o amor de sua mãe. Ela conseguiu conviver com a família de sua tia até poder escapar para a faculdade. Na fase inicial de seu relacionamento, morar com Felipe era nada menos que um paraíso para ela. O mundo parecia mais brilhante e sua casa era um casulo de alegria e amor. No entanto, à medida que o tempo passava, ela começou a descobrir um lado menos agradável de Felipe. Ela percebeu que ele estava mais ciente de suas vulnerabilidades do que ela jamais esteve e estava manipulando-as sutilmente para sua própria vantagem. Felipe trabalhava meio período, um fato com o qual ela inicialmente estava de acordo. Enquanto isso, ela cumprimentava diligentemente suas horas de trabalho em tempo integral, não invejando seu aparentemente horário mais fácil. No entanto, ela começou a perceber que as expectativas não expressas recaíam pesadamente sobre seus ombros. As tarefas domésticas eram de sua responsabilidade exclusiva. Todos os dias ela se via afundada em roupas sujas, lutando contra manchas teimosas e passando roupas amassadas. Suas mãos constantemente enrugadas de lavar a pilha interminável de pratos, os restos das refeições servindo como um lembrete constante de seu trabalho ingrato. E cozinhar era uma bola de neve completamente diferente. Todas as noites, como um ritual, ela era vista equilibrando panelas e frigideiras, preparando uma refeição deliciosa para Felipe, que estava enclausurado em seu próprio mundo. Apesar de tudo isso, ela permanecia em silêncio, optando por engolir sua frustração em vez de expressá-la. "Ah, bem, é apenas uma dessas coisas", costumava murmurar para si mesma, minimizando seu crescente ressentimento. Felipe, por outro lado, estava alheio ao seu cansaço crescente. Ele se deleitava com o luxo de dormir até tarde, o sol alto e brilhante antes que ele sequer saísse da cama. Seus dias frequentemente eram passados trancado em sua sala de computador, absorto em seu mundo virtual, deixando-a sozinha para gerenciar o mundo real deles. Em uma noite, enquanto ela estava ocupada mexendo a panela, ela chamou Felipe. "Você poderia me ajudar a colocar a mesa, por favor?" Veio a resposta distante e negativa do quarto do computador. Como sempre, ela suspirou, deixando o assunto de lado como havia feito inúmeras vezes antes. No entanto, o pedido silencioso por reconhecimento pairava no ar, marcando a crescente distância entre eles. Quando o pai de Felipe, Eduardo, ficou seriamente doente, Felipe implorou a Rebeca que fosse morar com eles, expressando um belo desejo de cuidar de seu pai doente. Eduardo estava envelhecendo, frágil e evidentemente incapaz de cuidar de si mesmo. Mas, como Rebeca havia previsto, ela acabou assumindo as responsabilidades de 2 homens em vez de um. No entanto, Rebeca não guardava ressentimento algum por Eduardo. Em vez disso, ela o acolheu como se fosse seu próprio pai, cuidando dele com paciência e bondade. Eduardo, por sua vez, tornou-se excepcionalmente apegado a Rebeca. Ele percebia, talvez mais agudamente do que ela, o desequilíbrio na forma como Felipe a tratava. Um dia, ele compartilhou conselhos enigmáticos com ela, dizendo: "Você, minha querida, nunca foi feita para se contentar." Suas palavras a deixaram confusa, deixando uma pergunta em sua mente que ressurgiria mais tarde. Quando a saúde de Eduardo melhorou, ele sugeriu que eles voltassem para sua própria casa, gratos por sua recuperação, mas exaustos devido ao cuidado adicional. Alguns meses depois de se estabelecerem, uma tragédia atingiu a família de Rebeca. Sua tia sucumbiu a um ataque cardíaco. Embora Rebeca sentisse uma pontada de tristeza por não ter sido tratada com o mesmo carinho que sua tia demonstrava por suas próprias filhas, seu coração ainda doía com a perda. Afinal, era essa mulher que a abrigou e alimentou após a morte prematura de sua própria mãe. No fundo, ela abrigava um amor profundo por sua tia. 3 dias após seu luto, Felipe perdeu a paciência com Rebeca. "Ela está morta, Rebeca, pare de mencioná-la e, pelo amor de Deus, pare de chorar", ele explodiu. Rebeca retrucou: "Só se passaram 3 dias. Nem sequer chorei tanto."
Minha tristeza é principalmente silenciosa, carregada em meu coração em vez de ser mostrada em meu rosto. No aeroporto movimentado, Rebeca voltou à realidade após uma cadeia de pensamentos. Uma parte dela queria confrontar Felipe, desabafar sua raiva com sua amante, mas era tarde demais. Isso desapareceu no meio da multidão enquanto o aeroporto fervilhava com pessoas correndo para pegar seus voos. Ela tropeçou na rua, a visão turva de lágrimas enquanto esbarrava cegamente em transeuntes. Habilmente, eles se desviavam de sua névoa emocional. Ela virou em uma ruela tranquila e encontrou o banco coberto de neve. Sentou-se e deixou suas lágrimas fluírem livremente. Rebeca perdeu a noção do tempo. Ela foi despertada de seus soluços pelo frio úmido em sua névoa emocional, uma tempestade de neve havia se aproximado. Ela se levantou, sacudiu a neve e enxugou os olhos cobertos de gelo. Seus cílios estavam fofos com cristais de gelo, uma visão que poderia ter sido bonita se ela pudesse vê-la. Começou a caminhar em direção à saída da ruela quando notou um homem encurvado na calçada com seu corpo coberto de neve. Seu primeiro pensamento foi que ele devia estar fora de si para se sentar naquele clima congelante. Ela estava tão envolvida em sua própria turbulência que não se preocupou com ele enquanto passava por ele. Um vislumbre de seus olhos vazios e perdidos puxou as cordas do coração de Rebeca por impulso. Ela voltou e caminhou até ele. Remexeu nos bolsos, encontrou algum dinheiro e o ofereceu a ele. Ele olhou para ela com olhos melancólicos. Ele não fez nenhum movimento para pegar o dinheiro, apenas voltou a olhar fixamente para a distância. Pega de surpresa, Rebeca perguntou, com licença, senhor, talvez você precise de ajuda? Não recebeu resposta. Ela se viu questionando suas ações. O que diabos estou fazendo? Oferecendo ajuda a um estranho que nem sequer me reconhece. Em uma tentativa desesperada, sugeriu, talvez eu possa conseguir um lugar para você se aquecer ou algo assim. O homem deu o mais leve indício de um sorriso nos cantos dos lábios, encorajado. Ela não esperou por uma confirmação. Entrou em uma cafeteria próxima, pediu chá quente e um sanduíche, e os trouxe de volta para o homem. Independentemente de seus próprios problemas, ajudar o homem trouxe uma sensação reconfortante de realização. Era como se ela pudesse temporariamente deixar de lado suas preocupações. Ela entregou a ele a xícara de chá fumegante e o sanduíche. Dessa vez, ele olhou para ela, seus olhos refletindo gratidão enquanto ela se afastava. Ainda havia uma sensação de calor em seu coração, o que a fazia sentir-se um pouco melhor. Ela estava chamando um táxi quando ouviu passos atrás dela. Virou-se e encontrou o homem em pé ali. Desculpe, senhorita, esqueci de expressar minha gratidão, obrigado por sua gentileza, ele disse suavemente. Ela respondeu com um leve sorriso, não é nenhum problema, todos enfrentamos problemas na vida, espero que você encontre uma saída para os seus. Obrigado, ele respondeu, virando-se. Ele começou a se afastar lentamente. Enquanto ele o fazia, Rebeca notou que ele estava tremendo de frio, e um impulso repentino surgiu dentro dela para oferecer mais ajuda. Espere, ela chamou depois dele. Que tal você vir para minha casa? Você pode se aquecer lá, e eu posso fazer uma refeição quente para você. O homem pareceu surpreso. Você tem certeza? Eu sou apenas um homem sem teto. Rebeca deu de ombros. Você viu alguma realeza aqui? Acho que não, mas isso não importa, as pessoas são diferentes, é só isso, concluiu. Rebeca acenou para um táxi ao vê-lo, o motorista com um sorriso amigável e segurou a porta aberta. No entanto, sua expressão mudou para desconforto quando Rebeca estendeu a mão para ajudar o homem sem teto a entrar no veículo. Não posso acreditar. Você realmente vai trazê-lo junto? Ele não vai colocar os pés no meu carro, senhora, desculpe, mas olhe para ele, ele claramente não está limpo e tem um cheiro forte, vou ter que cancelar sua corrida, quem vai pagar pelos custos de limpeza? Retrucou o motorista.
Rebeca, irritada com a falta de respeito do motorista, apertou os dentes, alcançou sua bolsa e tirou uma grande quantia de dinheiro. Isso muda sua opinião? Ela perguntou, entregando-lhe o dinheiro. O motorista pegou o dinheiro e seus dedos contaram rapidamente as notas, enquanto ele reconhecia o generoso valor, espalhando um sorriso em seu rosto. Certo, entre então, disse o motorista ao ver a quantia generosa que Rebeca havia entregue. Ele começou a tagarelar sobre o clima e reclamar das baixas gorjetas que costumava receber. Ao chegar ao destino, o motorista partiu rapidamente ao entrar na casa aconchegante. O homem sem teto soltou um suspiro satisfeito. É tão aconchegante aqui, disse o homem. Vou aquecer alguma comida, você está convidado a se aquecer aqui ou tomar um banho quente, o banheiro tem toalhas e roupões que você pode usar. Obrigado, eu sei que estou incomodando, mas aceito de bom grado sua oferta. As coisas têm sido difíceis, especialmente sem um banho adequado, admitiu ele. Rebeca questionou sua sanidade várias vezes. Afinal, ela havia convidado um completo estranho para sua casa. Ela nem sabia o nome dele, e agora esse homem estava em seu banheiro. Independentemente de quantas vezes ela questionasse sua decisão, ela não conseguia encontrar uma explicação lógica. Foi uma escolha impulsiva, sua vida nunca mais seria a mesma a partir desse momento. Enquanto ela terminava de arrumar a mesa, o homem saiu do banheiro. Fresco e limpo. Rebeca ficou boquiaberta de surpresa e finalmente comentou: "Você parece uma pessoa diferente." Ele riu em resposta. Rebeca havia conseguido arrumar a mesa nesse meio tempo, e Murilo, o convidado que havia inesperadamente ocupado a cadeira normalmente ocupada por Felipe, experimentou a refeição quente. Ele elogiou os sabores, não apenas de forma passageira, mas genuinamente, elogiando a delícia da comida. E ela o ouviu. Rebeca teve uma epifania. Já fazia uma eternidade desde que ela recebeu qualquer forma de apreciação. Murilo, um homem que ainda era essencialmente um estranho para ela, mostrou um grande senso de observação. Ele destacou elementos específicos da refeição, apreciando a sutileza da combinação de especiarias e o equilíbrio perfeito dos sabores. Esse simples ato de reconhecimento, tão genuíno e espontâneo, mexeu com algo dentro de Rebeca. Enviou uma onda de excitação através de seu coração. Foi então que ela percebeu o quanto estava acostumada a seu trabalho árduo ser ignorado por tanto tempo. Ela trabalhava incansavelmente sem uma palavra de agradecimento, sem um pingo de gratidão, mas com apenas algumas palavras sinceras, Murilo conseguiu validar seus esforços, e por isso ela sentiu um calor reconfortante de apreciação. Sentindo um conforto excessivo na companhia de Murilo, Rebeca encontrou coragem para perguntar: "Então, qual é a sua história?" Enquanto as palavras deixavam seus lábios, ela viu uma mudança repentina na postura de Murilo. Seu sorriso fácil desapareceu e seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas. Era claro que revisitar seu passado era uma estrada pintada com estrelas para ele. Apenas 2 curtos anos atrás, a vida de Murilo era a imagem da normalidade, o tipo que a maioria das pessoas almejava: uma esposa amorosa, uma filhinha doce e uma casa aconchegante nos subúrbios pintavam um quadro de perfeição. Eles tinham planos para uma alegre viagem em família para comemorar o 6º aniversário da filha. Todos estavam ansiosos pela pequena viagem, mas a vida tinha outros planos. Enquanto dirigiam pela passagem de montanha encharcada de chuva, o carro perdeu o controle, deslizou perigosamente e caiu pela proteção da estrada. Naquele momento aterrorizante, o mundo de Murilo foi despedaçado. Sua esposa e filha, o núcleo de sua existência, foram cruelmente arrancadas no trágico acidente. Foi um golpe duro do destino que Murilo mesmo sobreviveu ao acidente, ileso fisicamente, mas emocionalmente devastado. Ao compartilhar sua história, a dor em sua voz ecoava no silêncio do ambiente. Rebeca podia sentir a angústia dilacerante entalhada em cada palavra. A dor de perder seus entes queridos era mais do que Murilo podia suportar. Ele foi envolvido por um mar de culpa, colocando a responsabilidade pelas mortes prematuras em si mesmo.
Residindo na casa que antes pulsava com vida, as risadas alegres de sua pequena menina, os sussurros amorosos, agora eram um tormento tortuoso. As paredes ecoavam com suas memórias, cada canto sendo um lembrete de sua perda, entorpecendo a dor lancinante e escapando de seus pensamentos atormentadores. Ele encontrou consolo no abraço amargo do álcool, mas a fuga temporária logo se transformou em um hábito destrutivo. À medida que ele se retraía em uma concha de autodepreciação, ele afastava a todos que tentavam estender a mão para ajudar. Amigos, familiares, seus esforços para tirá-lo do desespero encontravam uma recusa teimosa de Murilo. A vida havia perdido o brilho, sua essência se dissipando na escuridão de sua tristeza, de sua adição à bebida e do eco vazio das risadas de sua família em sua casa solitária. Seu declínio começou a afetar sua vida profissional. Ele recebeu múltiplos avisos de seus empregadores, mas cada um deles caiu em ouvidos surdos, inevitavelmente ele foi demitido. Alguns meses depois, com suas finanças esgotadas e as dívidas se acumulando, ele foi despejado da casa que um dia havia sido o centro de seu universo. Sua vida, antes marcada por amor e risos, havia sucumbido a uma espiral interminável de desespero. Encontrar sustento tornou-se uma batalha diária para Murilo. Inicialmente, ele recorreu a buscar comida em latas de lixo, uma experiência que o deixou lutando contra sentimentos de degradação e desespero. No entanto, à medida que ele gradualmente aprendeu as artimanhas da sobrevivência nas ruas, ele descobriu que alguns restaurantes estavam dispostos a estender a mão ao sem-teto. Estabelecimentos que se especializavam em produtos de padaria, como pães e sanduíches, muitas vezes tinham alimentos excedentes que estavam dispostos a doar. Seu sentimento de culpa pela trágica perda de sua família inicialmente o levou a esse estilo de vida miserável. No entanto, ao longo do tempo, ele começou a ver os efeitos prejudiciais da falta de moradia, as duras realidades da vida nas ruas começaram a pesar sobre ele, puxando para baixo em um ciclo de desespero que parecia cada vez mais difícil de escapar. O estilo de vida que ele havia escolhido inicialmente como uma forma de autopunição agora o aprisionava, ameaçando consumi-lo por completo. Rebeca ouviu sua história com o coração pesado, ela o tranquilizou de que ele não deveria carregar a culpa pelo acidente. Ela implorou para que ele entendesse que uma vida consumida pela culpa não valia a pena ser vivida. Suas palavras eram sinceras, cheias de compaixão e sabedoria, enquanto ela pintava um quadro de um futuro promissor que o aguardava, se ele pudesse apenas parar de se culpar e começar a reconstruir sua vida. Ao longo de sua conversa, Rebeca manteve contato visual constante. Seus olhos irradiavam calor e compreensão. Seu sorriso gentil nunca vacilava, oferecendo-lhe conforto e aceitação. Para Murilo, que não havia sentido tanta bondade e gentileza nos últimos 2 anos, sua generosidade era avassaladora. Esse encontro com um completo estranho que não apenas o deixará tomar um banho quente e comer, mas também lhe oferecerá empatia e conselhos, era um raio de esperança nessa existência sombria. A centelha de esperança que Murilo sentia era diferente de tudo que ele havia experimentado nos últimos 2 anos. Ele passou tanto tempo vagando sem rumo, vivendo nas ruas, alimentando sua culpa e afundando em sua tristeza. Ele quase havia esquecido como era ter um propósito, um objetivo, um desejo por um futuro que fosse além da mera sobrevivência. Conhecer Rebeca, receber sua compaixão e compreensão e ouvir suas palavras encorajadoras havia despertado algo dentro dele. Ele sentiu um forte impulso, uma agitação em seu coração para se libertar das correntes autoimpostas. Ele começou a vislumbrar um futuro onde ele poderia se erguer, um futuro onde as dores do passado não ditavam seu caminho. O desejo de mudança não era mais apenas um pensamento, mas uma força irresistível que o impulsionava. Ele ansiava pelo calor de um lar, pelo conforto de um emprego estável e pelo poder curativo das conexões com os outros. Acima de tudo, ele ansiava pela redenção pessoal, por uma chance de perdoar a si mesmo e pela oportunidade de reconstruir sua vida a partir do zero. Em determinado momento, Murilo percebeu que ainda estava vestindo o roupão emprestado. Ele se levantou e olhou para si mesmo de forma desajeitada. "Isso é seu?", começou a perguntar, mas Rebeca ofereceu um sorriso triste. "Está tudo bem, não se preocupe com isso."
Murilo sentou-se novamente assim que terminaram a refeição. Rebeca começou a recolher suas roupas sujas. Percebendo seu desconforto, ela disse a ele que ele poderia usar sua máquina de lavar e passar a noite. Desculpe por ser um fardo. Nem sei como agradecer você. Está tudo bem, Murilo. Não se preocupe. Está tudo bem. Obrigado mais uma vez. Murilo hesitou antes de fazer sua próxima pergunta. Rebeca, posso usar seu computador, por favor? Ele pediu, quebrando o silêncio. Claro, fique à vontade, ela respondeu, indicando seu laptop. Enquanto Murilo começava a clicar no computador, Rebeca sentou-se na sala de estar. Sua mente estava tumultuada com suas próprias histórias de tristeza. Ela ansiava por desabafar com esse estranho, compartilhar sua dor mais profunda com ele, mas as palavras permaneciam presas em sua garganta. Reunindo coragem, ela se levantou e foi até Murilo. Murilo, ela começou, sua voz tremendo um pouco. Não quero que você pense menos de mim por deixar um estranho entrar na minha casa. É só que meu marido, bem, eu mal sei como colocar isso, hoje ele saiu para uma viagem com sua amante. Seus dedos congelaram acima do teclado e ele se virou para olhá-la. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Sério? Isso aconteceu? Ela assentiu, compartilhando um resumo breve de sua situação. Murilo balançou a cabeça incrédulo. Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse em filmes. Sinto muito em ouvir isso. E qual é o seu próximo passo? Ele perguntou. Ela suspirou profundamente antes de responder. Vou entrar com o divórcio, mas não sei. Ele pode não concordar com a ideia. Murilo fez uma pausa, suas sobrancelhas franzidas, antes de soltar um riso suave. Espere, deixe-me entender isso. Seu marido está se divertindo com a amante e você está preocupada que ele não goste da ideia do divórcio? A absurdez da situação era evidente, mas não era engraçada. Ao olhar nos olhos de Rebeca, Murilo viu um toque de medo se misturando à confusão. Essa mulher inocente, tão bela em sua simplicidade, estava presa no turbilhão de angústia emocional. Você tem medo dele? Ele perguntou gentilmente. Eu não sei. Estamos juntos há 5 anos e agora simplesmente não sei o que fazer. Murilo balançou a cabeça com simpatia. Vá descansar, Rebeca. Vamos descobrir algo juntos. Murilo abanou a cabeça novamente e voltou sua atenção para a tela do computador, exausto. Rebeca decidiu se esticar no sofá. Ela foi acordada pelo som do seu despertador na manhã seguinte. Ao entrar na sala de estar, ela percebeu que Murilo havia partido. Ele deixou um bilhete sobre a mesa lateral. Obrigado, até nos encontrarmos novamente. De repente, a casa parecia silenciosa demais. Rebeca foi atingida por uma onda de solidão inesperada. Era como se tivesse perdido algo precioso. Ela caminhou até a cozinha para fazer um café. As 2 semanas seguintes passaram em um borrão. Rebeca se dedicou ao trabalho, ficando até tarde da noite, apenas para voltar para casa exausta e cair direto na cama. 3 dias após a partida de Felipe, Rebeca reuniu toda a coragem que tinha e deu início ao processo de divórcio. Metodicamente, ela empacotou todas as suas coisas, incluindo o roupão que Murilo havia usado após o banho. Agora tudo o que ela precisava fazer era entregar os papéis do divórcio, devolver seus pertences e apagá-lo de sua vida. Ela trocou também as fechaduras da casa, apenas como precaução. Essa casa era seu refúgio, um lugar que ela havia herdado de seus pais. Era a única coisa que era indiscutivelmente sua. No entanto, ela sentia uma inquietação crescente de que teria que lutar para mantê-la. Curiosamente, seus pensamentos se voltavam mais para Murilo do que para Felipe. Murilo, que havia aparecido em sua vida como um estranho sem teto, apenas para revelar-se uma pessoa completamente diferente. Rebeca esperava estar devastada pela traição de seu marido, mas seu coração permanecia tranquilo.
Ela sentia um senso de alívio. Pelo menos ela não estava mais vivendo na ignorância, enganada por um homem que ela achava que conhecia. Muitas vezes acontece de todo mundo saber sobre a traição, e as esposas são as últimas a descobrir. Isso pode fazê-las parecerem tolas aos olhos dos outros. O humor de Rebeca só melhorava com sua recém-descoberta liberdade. Ela já estava imaginando a si mesma preparando uma salada e assistindo a um filme romântico, desfrutando de uma noite tranquila em casa. Em uma noite depois do trabalho, seus dias tranquilos foram interrompidos quando, ao se aproximar da casa, ela viu Felipe andando de um lado para o outro perto da entrada da casa, claramente abatido pelo frio. Ela se lembrou de ter bloqueado o número dele em seu celular e sentiu uma pequena explosão de alegria por ele não ter conseguido perturbar seu dia mais cedo. Rebeca, que diabos está acontecendo? O que você fez com a fechadura? E o que há com o meu telefone? Por que eu tenho que ficar congelando aqui fora? Exigiu Felipe. Rebeca o encarou com calma, um leve sorriso adornando seus lábios enquanto falava. Eu troquei a fechadura, Felipe, e bloqueei o seu número. A surpresa dele era evidente, mas foi de curta duração. Você enlouqueceu? Quem você pensa que é? Entregue as chaves agora e dê uma caminhada de 3 horas no frio, veja se você gosta. Rebeca calmamente vasculhou sua bolsa, causando um sorriso satisfeito em Felipe. Ela percebeu com um sobressalto quão acostumada ela havia ficado com as táticas de intimidação dele e quantas vezes ela havia deixado isso passar no passado. No entanto, em vez das chaves, ela tirou um documento. Aqui estão os papéis do divórcio. Felipe pegou os papéis sem entender. Divórcio de quem? Perguntou confuso. Como assim, Felipe? Eu sei que você não foi para as Bahamas sozinho. Eu te vi com ela. Você pode pegar suas coisas a qualquer dia, só não hoje. Hoje eu não quero te ver. Ele respirou fundo algumas vezes, e quando tudo caiu sobre ele, ele surpreendentemente falou com bastante confiança. Bom, adivinha só? Você foi tola em me seguir assim. Boas esposas fecham os olhos para essas coisas para salvar o casamento, e você escolheu o caminho difícil. Eu sou um homem jovem e bonito. Eu sou interessante e as mulheres se aproximam de mim. Rebeca o interrompeu. Bom, então você não terá que passar a noite nas ruas. Enquanto falava, ela olhou para a entrada da garagem. Ela nunca havia visto carros daquele tipo em seu bairro. Um comboio de 3 grandes carros entrou silenciosamente e parou naquele momento. Felipe agarrou a mão dela. Você vai fazer o que eu digo. Você pensou que poderia me deixar assim sem mais nem menos, mas estava errada. Vou tornar sua vida miserável. Me dê as chaves agora. Ele levantou a outra mão para agredir Rebeca. Ela fechou os olhos e no momento seguinte percebeu que ninguém mais estava segurando sua mão. Rebeca, você está bem? Ela abriu os olhos. Não podia ser. Era a voz de Murilo. Ele estava em pé na frente dela, com o punho cerrado atrás de si. Felipe lutava na neve enquanto alguns homens fortes se colocavam entre Murilo e Felipe. Rebeca sorriu. É você? Sim, sou eu. Eu estava preocupado em não chegar a tempo. Há alguma chance de ter mais daquelas refeições deliciosas? Perguntou Murilo com um sorriso iluminando seus olhos. Rebeca assentiu com seus olhos subitamente cheios de lágrimas, aparentemente toda a tensão e estresse finalmente encontraram uma liberação. Ela enterrou o rosto no peito de Murilo, encharcando seu casaco com lágrimas. Ele gentilmente acariciou suas costas suavemente, dizendo: Ei, está tudo bem. Agora está tudo bem. Felipe, que lutava para se levantar, era apenas um espectador nessa reunião emocional. Sua arrogância anterior foi substituída por uma expressão atordoada e chocada. A chegada de Murilo não apenas salvou Rebeca da ameaça imediata representada por Felipe, mas também marcou um ponto de virada em sua vida.
Foi o momento em que ela finalmente deixou para trás seu passado e deu o primeiro passo em direção a um futuro novo e potencialmente mais feliz. Quanto a Felipe, que viu todo o seu mundo desmoronar diante de seus olhos, suas ameaças caíram em ouvidos surdos e a realização de perder Rebeca começou a afundar. Rebeca se acomodou confortavelmente em frente à televisão. Ela preparou uma xícara de chá enquanto Murilo começava a revelar outra parte de sua vida que ele não havia compartilhado anteriormente com ela. As palavras que ele havia transmitido sobre deixar o passado para trás e seguir em frente ecoaram profundamente nele. Ela o havia guiado sem saber em direção a um novo sentido de propósito e resiliência, embarcando mais uma vez no caminho do profissionalismo. Murilo retornou ao seu antigo emprego para o alívio de seus amigos e colegas, que sentiram sua falta em seu papel como agente do serviço secreto. Ele ocupava uma função única e crítica. Sua primeira tarefa ao voltar foi garantir a segurança de Rebeca, estabelecendo uma equipe de proteção para cuidar dela. Você me resgatou do abismo, Rebeca, ele admitiu. Eu não poderia simplesmente ignorar a bondade que você me mostrou. Rebeca olhou para ele incrédula. Serviço secreto, hein? Ela repetiu, tentando compreender a informação. Murilo assentiu, dando um gole no chá. Sim, trabalho lá há anos. Quando perdi minha família, perdi a mim mesmo também. Deixei tudo para trás e entrei em um lugar sombrio. Nem mesmo consegui me aproximar dos meus colegas, mas você me lembrou que a vida vale a pena, que é possível recomeçar mesmo quando parece que o mundo acabou. Rebeca ficou em silêncio, atônita. Uma infinidade de emoções passou por seus olhos, surpresa, confusão, apreço e algo mais. Murilo não conseguiu identificar exatamente o que era. Após um momento, ela conseguiu sorrir timidamente. Obrigada por tudo. O tranquilo silêncio que envolvia a casa de Rebeca era um contraste estelar com a agitação que havia ocorrido apenas uma hora antes. Os eventos se desenrolaram tão rapidamente que Rebeca ainda estava atordoada. Murilo havia partido sem fazer promessas, sem dar nenhuma pista sobre seu próximo passo. Ele simplesmente agradeceu e partiu. Surpreendentemente, apesar das ações de Felipe, Murilo havia conseguido encontrar um ponto positivo em meio ao caos, expressando gratidão pelas indiscrições de Felipe. Se não fosse pelo caso de Felipe, Murilo nunca teria cruzado o caminho de Rebeca. Ele expressou sua gratidão por esse encontro inesperado, porém significativo, adicionando outra camada de complexidade aos dias seguintes. 2 dias se passaram, preenchidos com trabalho rotineiro e noites tranquilas em casa. A montanha-russa de emoções de alguns dias atrás começava a diminuir, deixando Rebeca com uma sensação incomum de tranquilidade misturada com curiosidade sobre o que o futuro reservava. Em uma noite, após um longo dia de trabalho, Rebeca estava voltando para casa. Enquanto caminhava pelo caminho familiar, viu uma figura que fez seu coração acelerar. Ali, parado a uma curta distância do portão da frente, estava Murilo. Ele estava alto, iluminado pela suave luz da noite. Sua silhueta projetava uma longa sombra no pavimento. Ele olhava em sua direção com um sorriso iluminando seu rosto e em suas mãos ele segurava um buquê de flores. Suas cores vibrantes contrastavam com a luz suave do dia. Sua aparência era significativamente diferente do último encontro deles. Ele estava bem arrumado e vestido com cuidado, bem diferente do homem desgrenhado que ela havia conhecido. Seus olhos, antes assombrados pelo desespero, agora brilhavam com esperança e algo que parecia felicidade. Naquele momento, Rebeca lembrou-se das palavras do pai de seu ex-marido: "Você, minha querida, nunca deveria se contentar." Agora ela entendia o significado de suas palavras.